Toda semana nós recebemos o economista e servidor da Câmara dos Deputados, Fernando Gomes, para falar sobre os temas da economia que estão sendo debatidos aqui na Câmara dos Deputados, tanto em projetos quanto em discussões políticas no plenário e nas comissões da Câmara. E é com ele que a gente vai falar agora então. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando. Um abraço para você. Bom, o tema do momento é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu mais uma vez manter a taxa Selic em 13,75% ao ano na última reunião ocorrida agora recentemente. A gente lembra que já é a quinta vez seguida que essa taxa vai ser mantida nesse patamar. E por conta desse valor alto, esse assunto tem gerado muita polêmica, especialmente nas relações entre o Poder Executivo e a diretoria do Banco Central. Mas também, além disso, ultimamente muitos economistas e também grandes empresários, lideranças empresariais brasileiras têm criticado a manutenção da taxa de juros nesses níveis, não é, Fernando? O Banco Isso mesmo. Central, toda vez que ele realiza a reunião do Copom, ele solta uma ata para justificar as suas decisões. Quais foram os problemas que foram indicados, Fernando, pelo Banco Central nesse comunicado aí para manter a taxa Selic nesse patamar de 13,75%? Existem fatos novos para justificar isso ou são os mesmos temas levantados nas reuniões anteriores? Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? O Copom resolveu mais uma vez manter a taxa de juros básica da economia, né? A nossa Selic é em 13,75%. Em relação às reuniões anteriores, nós temos alguns fatos novos, sim, como, por exemplo, uma deterioração, uma piora no ambiente externo, aí, principalmente em função do fechamento, da quebra de alguns bancos regionais nos Estados Unidos e da crise de liquidez da falta de recurso do Credit Suisse, na Suíça, né, que acabou sendo comprado aí pelo UBS, que é o maior banco da Suíça. Então, o Banco Central detalhou esse ponto no comunicado, que ele faz logo após a divulgação da taxa, ressaltando que a quebra desses bancos nos Estados Unidos e o fechamento e a venda do Credit Suisse lá na Suíça, eles elevaram a incerteza, elevaram a volatilidade do mercado externo e que esse tema precisa ser monitorado. O Copom alertou ainda que os dados recentes da atividade econômica e da inflação no mundo, eles continuam resilientes, na linguagem do Copom, né? O que isso quer dizer? Que esses dados não estão melhorando, não estão apresentando nenhuma melhora. Em relação ao cenário interno, né, ao cenário doméstico, o Banco Central ele entendeu que os indicadores mais recentes da atividade econômica, eles seguem indicando um cenário econômico de desaceleração. O que é essa desaceleração? 2022, o Brasil cresceu cerca de 3%, né? E as indicações para o resultado do PIB, para o crescimento da economia nesse ano, são de menos de 1%. Então, está havendo uma desaceleração do crescimento econômico de 3% para 1% nesse ano. E aí vem outro ponto levantado pelo Banco Central, que é talvez o mais preocupante, né? As expectativas para a inflação, elas seguem acima da meta para esse e para o próximo ano. Expectativas de inflação para esse ano hoje estão em cerca de 6%, 5,95% ali mais ou menos, e de 4,13% para 2024. As metas de inflação para 2023, 3,25% e 3% para 2024. Aí tem aquela margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, né? Então, o teto da meta, o valor máximo da meta para 2023 é 4,75%, que já está superado de longe pela projeção para a inflação, que é de 5,95%. Para 2024, o teto da meta é 4,5%. Aqui tem uma pequena folguinha, mas em relação ao centro da meta, que é de 3%, a projeção para a inflação também já está maior que o centro da meta, que é 4,13%.
Agora, o Copom ele apontou alguns pontos positivos também, né, na ata dele, não foi só pontos negativos. O ponto positivo é exatamente a reoneração dos combustíveis, que a gente até comentou, a gente fez um programa aqui explicando isso. Essa reoneração dos combustíveis é a volta da cobrança, né, de parte de alguns impostos federais, PIS e COFINS, o que reduz, na avaliação do Banco Central, a incerteza do resultado fiscal do governo no curto prazo, porque são cerca de 28 bilhões de reais que vão entrar no caixa do governo com a reoneração, com a cobrança parcial desse imposto. Outro ponto importante que vale a pena a gente destacar, Márcio, a grande maioria dos analistas ela já contava com essa manutenção da taxa de juros em 13,75%. Onde não havia consenso é qual vai ser o próximo passo do Banco Central, qual vai ser o indicativo para as próximas reuniões. Se vai ser um indicativo de que os juros podem baixar, que eles podem subir ou vão ficar como estão. Esse detalhamento que vai indicar qual a trajetória esperada dos juros, ele deveria vir na ata do Banco Central, que é divulgada sempre uma semana depois da decisão sobre os juros. Então, a ata foi divulgada ontem e a ata em si, ela não trouxe novidades no principal ponto, que poderia dar essa indicação de para onde é que vão os juros, né? O Banco Central ele se limitou a repetir a informação de que o Banco Central não vai hesitar em retomar o ciclo de alta caso a desinflação não ocorra como esperado. Desinflação, na linguagem técnica, aí é simplesmente a redução, a desaceleração da inflação. Então, essa é a principal citação da ata que mostra que o Banco Central ainda não entende que pode sinalizar que ele pode começar a baixar os juros, mesmo em próximas reuniões. Então, a gente vai ter que aguardar a próxima reunião, vamos ver se a taxa vai ser mantida ou não, e se na próxima reunião já pode haver essa indicação de uma possível redução dos juros, que até o momento, por tudo que foi colocado na ata e no comunicado do Banco Central, não há essa indicação ainda. Juros nesse patamar. Quais vão ser as consequências para a economia real sobre essa decisão do Copom? Bom, mas as consequências não são boas, né? A gente também já comentou isso aqui em programas anteriores, né? Juros altos, eles encarecem o crédito, dificultam novos investimentos, eles diminuem o poder de compra das famílias, aumentam o tamanho da dívida pública e dos gastos do governo com os juros da dívida, além de aumentar a dívida das empresas e das famílias também. Tudo isso acaba dificultando o controle das contas públicas e atrapalhando aí a retomada do crescimento econômico. Vamos passar aqui por cada um desses pontos para que quem nos acompanha possa entender direitinho os efeitos de uma taxa de juros muito alta como a nossa para a economia, né? Agora, antes da gente passar para os efeitos dos juros altos, é bom a gente ressaltar que essa decisão do Banco Central em si não é uma decisão que gerou posições apenas contrárias. Existem parlamentares, existem economistas e analistas de mercado que entendem que o Banco Central tinha sim que manter a taxa de juros nesse patamar, porque as expectativas para a inflação e as incertezas externas e internas que a gente comentou, elas estão ruins, elas estão desancoradas, para a gente usar um termo aqui que os economistas gostam, né? Então, isso obriga o Banco Central a manter os juros nesse patamar para baixar a inflação, na opinião de quem apoia a decisão do Banco Central. Feito esse esclarecimento sobre a decisão do Banco Central e sobre quem apoia a decisão, vamos voltar aqui para os efeitos da taxa de juros, né? O primeiro deles é o encarecimento do custo dos financiamentos para as empresas, né, que dificulta, que inibe a realização de novos investimentos. Com taxas de juros muito altas, as empresas ficam adiando a decisão de investir. Não investindo, elas não ampliam a sua produção, não ampliando a produção, elas não geram novos empregos. Segundo efeito das taxas de juros altas é sobre as pessoas, sobre as famílias. Com taxas de juros muito altas, financiamento para as famílias consumirem, para comprar um carro, uma moto, uma TV ou até um imóvel fica muito mais caro. Isso também leva ao adiamento da decisão de consumir e vai paralisando a economia. Quando as famílias compram menos, as empresas vendem menos. Vendendo menos, elas não investem, não investindo, elas não geram empregos. É um ciclo vicioso aí que afeta a economia por causa dos altos juros. Outro efeito perverso das taxas de juros é sobre a dívida pública brasileira e sobre o tamanho da despesa com os juros da dívida. Tem um levantamento que foi feito que mostra que 1% de aumento nos juros durante 12 meses gera um aumento de 38 bilhões na dívida. Isso representa, por exemplo, mais de 50% de todo o gasto feito com Bolsa Família no ano, que é de 70 bilhões por ano.
E o aumento dos juros, ele não incide apenas sobre a dívida pública, né? Como a gente disse no início, ele incide sobre as dívidas já contratadas de empresas, de pessoas físicas, incide sobre crédito consignado, sobre as dívidas que são atreladas, que têm ligação com a Selic. E aqui eu trago um dado importante, que o próprio Banco Central informou, de que os saques líquidos da caderneta de poupança vêm aumentando e vêm quebrando recordes. O que é um saque líquido? Saque líquido é quando você considera depósitos e saques feitos no mês e você pega a diferença entre eles. Então, se os depósitos totais em um mês foram de R$ 500, por exemplo, e os saques totais foram de R$ 800, o saque líquido é de R$ 300, que é a diferença entre saques e depósitos. Em fevereiro desse ano, de acordo com o Banco Central, os saques líquidos, as saídas líquidas da poupança foram de 11,5 bilhões de reais, ou seja, você teve saques maiores que depósitos, no total de 11,5 bilhões em fevereiro. E por que é que estão ocorrendo esses saques em volumes bem maiores que os depósitos? Por dois motivos. O primeiro é o mais simples, né, e mais óbvio: as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança para pagar dívida, porque elas estão vendo que os juros estão ficando muito caros, então quanto antes você quitar a sua dívida, quem pode, pelo menos, né, quem tem esse recurso na poupança, tira o dinheiro e quita a dívida. Um outro ponto é que uma parte das pessoas também tem retirado o dinheiro da poupança para ir para outras aplicações. Nós temos hoje no mercado, com a mesma segurança da poupança, títulos públicos, fundos e outros ativos que rendem praticamente o mesmo valor da Selic, descontado apenas o imposto de renda, né? Então, o rendimento da poupança ele depende da taxa de juros, funciona mais ou menos assim. Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança vai ser de 0,5% ao mês, mais a taxa de referência, que é a TR. Ou seja, com a taxa de Ah, juros de tá. 13,75 por ano, o rendimento da poupança é 8,67, bem inferior. Então, esse é o outro caso, né, que está levando as pessoas a saírem da poupança, a migrarem da poupança para outros ativos. Mas eu acredito que a maior parte está retirando dinheiro para pagar dívidas. É isso aí, Márcio. Bom, um assunto complexo e que está sendo monitorado muito de perto, tanto pelo Poder Executivo, aqui pelo Legislativo também, e pelo mercado, né? Por analistas de mercado e também por economistas, e a gente também continua nesse assunto pelas próximas semanas, não é, Fernando? Perfeito. Márcio, você me permite só Claro. fazer uma lembrança aqui? A gente comentou na semana passada sobre o crédito consignado, né? Nós falamos aí sobre a suspensão do consignado na semana passada, do impasse entre o Conselho da Previdência e os bancos que não concordaram com aquela taxa mínima de 1,7% que foi estipulada como teto máximo aí para as operações. Com essa taxa, os bancos resolveram suspender as operações, incluindo o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Pois é, ontem o Conselho reviu a taxa, fez a revisão dessa taxa aí para 1,97%, e o Banco do Brasil, a Caixa e alguns bancos privados já anunciaram que vão retomar o consignado. Então, parece que esse problema está resolvido e os aposentados já podem retomar seus empréstimos consignados e com a taxa menor que estava sendo cobrada antes desse imbróglio aí, né? Então, o teto máximo era de 2,14 e hoje fica com a taxa efetiva aí de 1,97. Parece que esse problema foi solucionado. Muito bem. E esses e outros assuntos a gente vai continuar conversando então ao longo do tempo com o economista Fernando Gomes no quadro Economia Direta. Por enquanto, Fernando, um grande abraço e a gente se encontra. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais.